Os Estados Unidos são considerados a maior potência militar da história moderna. Um país que venceu guerras mundiais, criou bases militares espalhadas pelo planeta e possui armas capazes de destruir cidades inteiras em minutos. Durante décadas, o mundo acreditou que os Estados Unidos eram praticamente invencíveis. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. Até o maior império militar do mundo já saiu derrotado. E algumas dessas derrotas foram tão traumáticas que mudaram a política americana para sempre. Hoje, você vai conhecer as guerras em que os Estados Unidos entraram, mas não conseguiram vencer. Tudo começa em uma selva sufocante do outro lado do planeta. A Guerra do Vietnã, na década de 1960, os Estados Unidos decidiram impedir o avanço do comunismo no Vietnã. O governo americano acreditava que se o Vietnã caísse, outros países da Ásia também se tornariam comunistas. Era o chamado efeito dominó. Então, os Ipoiwa enviaram centenas de milhares de soldados para a guerra. Os americanos tinham helicópteros modernos, caças, bombas de napalm e a tecnologia militar mais avançada daquela época. Mas havia um problema: o inimigo praticamente não aparecia. Os guerrilheiros Vietcongs conheciam cada floresta, cada túnel escondido, cada armadilha mortal. Os soldados americanos enfrentavam ataques surpresa o tempo inteiro. A guerra começou a se transformar em um pesadelo. As imagens chocantes chegavam diariamente à televisão americana. Soldados mortos, vilarejos destruídos, explosões, crianças correndo queimadas pelo napalm. O povo dos Estados Unidos começou a protestar contra a guerra. Milhares de jovens morreram em um conflito que parecia não ter fim. Depois de anos de destruição, os Estados Unidos foram obrigados a recuar. Em 1975, Saigon caiu. O Vietnã foi reunificado sob governo comunista. Era uma humilhação histórica para os americanos. Pela primeira vez, o mundo via os Estados Unidos derrotados em uma guerra gigantesca. Mas o pior ainda estava por vir. Décadas depois, os Iowa entrariam em outro conflito longo e novamente sairiam sem vitória: a Guerra do Afeganistão. Tudo começou após os ataques de 11 de setembro de 2001. Quase 3.000 pessoas morreram no maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. A resposta americana foi imediata. O país invadiu o Afeganistão para destruir a Al-Qaeda e derrubar o Talibã. No início, a vitória parecia fácil. O Talibã perdeu o poder rapidamente. Bases terroristas foram destruídas e Washington acreditava que tinha controle da situação. Mas o Afeganistão é conhecido há séculos como o cemitério dos impérios britânicos, soviéticos e agora americanos. As montanhas dificultavam tudo. O inimigo desaparecia e depois atacava novamente. A guerra se arrastou por 20 anos. Foram trilhões de dólares gastos, milhares de soldados mortos e um desgaste enorme para os Estados Unidos. Então, em 2021, o governo americano decidiu retirar as tropas. E o que aconteceu chocou o planeta. Em poucos dias, o Talibã voltou ao poder. As imagens do aeroporto de Cabul deram a volta ao mundo, pessoas desesperadas tentando fugir, aviões lotados, caos total. Depois de 20 anos de guerra, os Shi'ar saíam do Afeganistão praticamente do mesmo jeito que saíram do Vietnã, sem conseguir atingir totalmente seus objetivos. Nos anos 50, os Estados Unidos entraram no conflito para defender a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. O objetivo era reunificar toda a Península Coreana sob influência americana. Mas então, a China entrou na guerra. Milhões de soldados chineses atravessaram a fronteira. A guerra virou um inferno congelado. Combates brutais, frio extremo, milhares de mortes. No final, nenhum lado venceu. A Coreia continuou dividida. Outro conflito extremamente polêmico foi a Guerra do Iraque. Em 2003, os Estados Unidos invadiram alegando que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. O mundo entrou em alerta. Mas existia um detalhe: essas armas nunca foram encontradas. Apesar da rápida vitória militar, o Iraque mergulhou no caos. Explosões, terrorismo, guerras internas. Milhares de civis mortos. E foi justamente nesse cenário que grupos extremistas ganharam força, incluindo o Estado Islâmico. Muitos analistas consideram o Iraque uma enorme derrota política e estratégica para Washington. Mas também existiram fracassos rápidos e humilhantes.
como a invasão da Baía dos Porcos. Em 1961, os Estados Unidos apoiaram uma tentativa de derrubar Fidel Castro em Cuba. O plano era secreto. Exilados cubanos treinados pela CIA invadiriam a ilha, mas tudo deu errado. A operação fracassou em poucos dias. Os invasores foram capturados e Fidel Castro saiu ainda mais fortalecido. Foi um desastre internacional para o governo americano. E até mesmo no século XIX, os EUA sofreram dificuldades na chamada Guerra de 1812 contra o Reino Unido. Os britânicos chegaram a invadir Washington e incendiar a Casa Branca, algo impensável para muitos americanos até hoje. Ao longo da história, os Estados Unidos provaram possuir um poder militar gigantesco, mas essas guerras deixaram uma lição clara: nem sempre bombas, dinheiro, aviões e tecnologia garantem vitória. Porque algumas guerras são vencidas pela resistência, pelo tempo, pela estratégia e pela capacidade de suportar o desgaste. E talvez seja exatamente isso que torna esses conflitos tão assustadores. Até o maior império militar do planeta também pode sangrar. E você acha que os Estados Unidos ainda são invencíveis? Ou o mundo está mudando? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de história, guerras, geopolítica e mistérios do mundo moderno, se inscreva agora no canal Espaço Oculto 2.0, porque aqui a verdade vai muito além do que aparece na televisão.